Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vita Tarô por aqui. E hoje nosso tema é muito interessante. Fala de um tema aí de para quem tá ansioso, curioso, para quem quer determinar alguma coisa. Eu acho que é um tema muito legal, que é para entender qual vai ser os próximos passos do ser amado em relação a você, tá? Então aqui a gente tem a concha rosa e a concha azul, né? Você escolhe o que chamar mais atenção, qual é a sua intuição. Lembrando que a gente vai começar pela concha azul, que seria o primeiro monte, e a concha rosa, o segundo monte. Se você quiser ir por número, azul, primeiro monte, concha rosa, segundo monte, tá bom? Usa sua intuição, se for preciso, pare o vídeo, né? Pause o vídeo e a gente vai começar, ok? Bom, deixa eu colocar aqui de ladinho. Vou colocar primeiro aqui a concha azul para vocês identificarem, né? Coloquei um pezinho aqui para ela ficar quietinha. Então, começando com a concha azul. Gente, eu não tenho cortes nos meus vídeos, tá? Eu não gosto de editar, porque eu gosto de fazer a coisa assim, bem full time, tá? Então, tenham um pouco de paciência, apesar que eu acho até mais legal para vocês, passam até mais confiança, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o baralho cigano. Baralho cigano já vai indicar pra gente com uma carta ou duas o que pode estar acontecendo em relação aos pensamentos dessa pessoa com você, qual vai ser os próximos passos, tá bom? Vamos lá. Bom, o chicote e o buquê. Eu imaginei que ia sair alguma coisa assim, porque o chicote aqui vai estar retratando de sofrimento, né? Uma pessoa que ela tá longe de você, uma pessoa que ela aqui me mostra que essa pessoa tá com um pensamento muito ligado a você, apesar da distância, ela fica ali martelando sobre você o dia inteiro, tá? O chicote, por quê, gente? Porque o chicote ele representa a repetição, tá? Ele representa a, aquela situação que a pessoa não consegue desvincular, tá? Nesse caso aqui, ao lado saiu o buquê, ou seja, a pessoa ela tá pensando em você constantemente, lembrando de momentos bons, lembrando de quando vocês estavam juntos, momentos leves e felizes, tá? E tem aqui uma tendência dele trazer esse buquê de volta, né? Entre aspas, não sei se você me entende. Porque o buquê, gente, na nossa vida, ele representa o quê? O romantismo, né? O querer, né? O agrado, o carinho. Então, o buquê na carta do tarô não é muito diferente. Ele tá tentando trazer isso de volta para vocês, porque existe um sofrimento. Vamos deixar aqui de lado essa carta e vamos desenvolver melhor com o baralho de Marcélia, tá, gente? Vamos desenvolver melhor essa situação com o baralho de Marcélia. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem, né, que eu tô repartindo. Senão fica estranho, né, gente? Bom, eu vou aqui. Eu gosto de, com Marcélia, eu gosto de escolher as cartas em leque. Vamos lá, então a gente vai tirar 6 cartas, tá, gente? Dessa pessoa em relação a você. 6 cartinhas. Então, vou ver. Nossa Senhora, meu Deus. Já explico, gente, é porque logo de cara já me traz aqui algo bem... realmente, a carta do chicote não saiu à toa.
Gente, o pensamento dele está muito obsessivo em relação a você. E te digo mais, aqui mostra que ele está arrependido. Me parece aqui, meus amores, que aconteceu alguma situação entre vocês que fez ele refletir muito, né? Ele foi me parece aqui uma pessoa que usou de um pouco de intransigência em relação à situação de vocês, em relação ao relacionamento, e isso tá causando um pouco de arrependimento, pouco não, bastante arrependimento, e parece que não foi algo tão simples, porque a carta 5 de copas representa esse arrependimento e o diabo traz uma obsessão, tá? De pensamentos, conforme a gente viu aqui na carta do chicote. Então ele tá assim mega arrependido, ele ou ela, né, gente, dependendo, a gente fala aqui no masculino, mas é porque a maioria do público é feminino, mas pode ser sim a feminina, a mulher. Então parece que essa pessoa tá muito obsessiva em relação a você, e não só obsessiva em relação a você, como ao que aconteceu, coisas que aconteceram que tá fazendo ele refletir demais. Ele tá mega arrependido, obsessivo na situação e obsessivo por você, tá? Existe aqui um pouquinho, essa carta, essa tiragem, gente, que saiu aqui, tá um pouquinho pesada, tá? Tá um pouquinho pesada. Essa pessoa, ela tá com um conflito interno muito forte, tá? Ela está sim planejando vir falar com você, né? Que sai aqui o valete de paus e o 8 de ouros. Ela tá planejando falar com você. Ela tá planejando estruturar melhor, né? O rei de ouros também mostra isso, essa estrutura, né? Ele já não é mais um príncipe, se vocês me entendem, né? É um rei. E o rei, ele quer ser estruturado, ele quer estrutura, ele não quer mais brincar, ele quer algo mais sério, tá? Porém, existe um conflito interno muito grande, tá? Esse conflito pode ser em relação à situação do que aconteceu, sobre o arrependimento, ou pode ser ainda dúvidas, né, em relação à situação de vocês. Essas dúvidas podem ser sobre se volta ou não, essas dúvidas podem ser sobre o que ele sente, mas, gente, lembrando que é coisa da cabeça dele. Por quê? Porque o 5 de espadas, essa carta, o 5 de espadas, ele fala de conflitos da cabeça, que a pessoa cria, né? Conflitos que a pessoa cria. A pessoa tá criando uma situação que talvez nem exista. Gente, eu vou colocar a conchinha aqui para vocês entenderem. Que nem exista, né? Uma situação que talvez é tudo fruto da mente dele. É uma pessoa um pouco confusa, né? De antemão já consigo perceber isso. É uma pessoa um pouco confusa, inseguro, né? Tem aí o seu ciúme, ciumento, mas talvez não demonstre. Mas quer sim estruturar algo com vocês, sim quer deixar a relação de vocês mais tranquila, mais harmônica, né? Porque saiu o buquê. Porém, ele tá estudando ainda como que vai fazer isso. Pelo 8 de ouros, a gente vê aqui que ele tá estudando como que ele vai, além de chegar em você, ele vai fazer daqui pra frente, tá? Existe aí uma arquitetura, tá? Para isso acontecer. Mas ele precisa primeiro se cuidar internamente, tá, gente? Porque assim, vou tentar ser simples com vocês. Se ele não se cuidar internamente, não é legal vocês voltarem. Consegue entender? Que por mais que eles cheguem em você, e te propondo, né, um retorno mais harmônico, né, mais leve, tentam investigar, tenta analisar, tenta colocar os pingos nos is para ver se realmente vale a pena. Porque é uma pessoa um pouco confusa, tá? É uma pessoa confusa, insegura, né? Essa insegurança dele mexe em torno de todo o sistema de vocês. Então, investiguem antes se é válido essa volta. Porque, gente, se não for, porque assim, tem arrependimento,
as próximas atitudes é ele se comunicar com você, é ele tomar uma atitude para vocês terem um novo encontro, conversar, porém, pelo que eu vejo aqui, por enquanto, existe algo muito imaturo. Não falta sentimento, tá? Isso é muito real. Não falta sentimento, mas falta maturidade, tá? Então vejam se vai valer a pena. Se vai valer a pena. E tenta fazer essa pessoa refletir, né, amores? Sobre como ele lida com vocês. E se você sentir segurança que vai mudar, ok, mas por enquanto eu vejo ainda essa imaturidade em relação ao interno dele. Não quer dizer que ele não tomará atitude. Veja aqui cartas de atitudes, né? O 8 de ouros, o rei de ouros, o 8 de ouros, valete de paus. Valete de paus, ele fala de movimento, fala de chegar até até você, né? Não vai ser tão breve, tá, gente? Porque a gente tem duas cartas aqui de ouro, que falam um pouquinho de lentidão. Inclusive, são cartas que falam primeiro, de maturidade, que eu acho que ele realmente ele precisa e ele quer amadurecer. E o segundo, ele fala o 8 de ouros, ele fala de arquitetura, de estratégia, como que ele vai fazer para chegar, para fazer com que isso aconteça. Mas o valete de paus me diz aqui que sim, que ele vai tomar uma atitude, porém não é algo para amanhã, para semana que vem, tá? Vamos dizer aí que vai demorar um pouco. Isso é bom, né? Vocês estarem avisada que a ansiedade de vocês abaixa um pouquinho. E aguarde que as próximas atitudes vai ser sim tomadas, mas com um pouco de lentidão, mas ele ainda procura vocês, tá, gente? E assim, revejam aí, né, gente? Assim, eu sou muito sincera, tá? Eu acho que o que eu quero pra mim, eu não quero pras pessoas, né? O que eu não quero pra mim, eu não quero pras pessoas. É um relacionamento muito conturbado, tá? Então, revejam se vale a pena, mas se você acha se você tem esperança ainda, que pode ser diferente, que pode mudar, confie, tá? Confie, mas analise e sejam mais racionais do que emotivas com essa pessoa, porque eu vejo que é uma pessoa muito confusa, pesada, tá bom, meus amores? É isso que eu tenho para a leitura do grupo 1, tá? A gente vai agora pro grupo 2, né? Para quem escolheu o grupo 2, vamos começar. Bom, caiu uma carta aqui, mas eu não vou considerar, gente, porque eu vi que foi a minha mão que tá meia mole, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos tirar aqui duas cartas pra gente entender no grupo 2 o que vai acontecer, né? Grupo 2, o que pode acontecer? Quais são as próximas atitudes que o ser amado vai tomar em relação a você, as nuvens e a chave. Bom, gente, aqui realmente parece que houve uma situação que deixaram vocês um pouco afastados devido a um clima aí que não foi legal, né? A carta das nuvens, ela fala de alguns obstáculos, algumas crises temporárias, tá? E a chave, ela vem aí trazer uma solução para vocês em relação a essa crise, né? Então, assim, me parece que essa pessoa, ela tá tentando trazer aí uma solução para algo que aconteceu, que deixaram vocês em uma certa crise, tá? Então, a gente vai tentar desenvolver isso melhor. Deixar aqui, ó, a carta cigana, que já abriu o jogo, já mostra pra gente, né, que houve aí uma situação não muito bacana em relação a vocês, existe uma crise, pode ser uma crise interna, pode ser uma crise externa, a gente vai tentar entender melhor sobre essa crise que tá acontecendo, porém a pessoa está aqui também
raciocinando para trazer soluções, né? Porque a pergunta é, qual é o próximo passo que essa pessoa tende a ter com você? Tende a ter soluções, tá? Mas vamos ver melhor? Vamos desenrolar para entender melhor o que pode acontecer em relação a vocês, tá bom, meus amores? Vamos lá. Então, vou abrir o leque aqui para fazer a escolha. Trazer as cartas mais para cá. Então, são 6 cartas, né, gente, que eu tiro. Eu vou separar aqui de cantinho. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Vou separar de cantinho as 6 cartas, tá? Ó, essas 3, vou deixar aqui. E agora eu vou pegar mais 3. E vou deixar, ó, mais 3, vou deixar aqui de lado. Né? Que aqui a minha mesinha, ela tá bem estreita, bem curta, né? Então, é a mesa que eu costumo até fazer as consultas. Eu preciso trocar pros vídeos, tá? Então, 3 aqui, 3 aqui. Vamos lá. Meus amores, nossa, como tá parecido com a primeira tiragem. Então, assim, pra você que viu a primeira tiragem e tá vendo a segunda, parabéns, você foi sábio, porque parece até a continuação da primeira tiragem, tá? E pra você que tá vendo essa segunda tiragem, veja a primeira. Veja a primeira, porque vai ser uma complementação, parece que é uma complementação bem diferente. Não está muito diferente, na verdade, da primeira. Porém, parece que tem uma conclusão de situação, tá? Então, para você que não viu a primeira, veja. E para você que tá vendo agora e para você que viu a primeira, é interessante você ficar por aqui e ver a segunda, tá bom? Então tá, então a gente vê aqui que ele tá nessa crise. Existe um sofrimento, né? O 3 de espadas diz que ele tá sofrendo muito com essa situação de vocês, né? Aqui o 3 de espadas fala que houve realmente um rompimento, uma separação, tá? Então, a gente até comentou, eu vou ver se é uma crise interna ou externa, mas o 3 de espadas já logo me diz aqui que essa crise é externa, porque ele fala de ruptura, separações e sofrimento, tá? Então, gente, é uma pessoa que ela fica lembrando muito dos momentos felizes com vocês, né? O 3 de copas me relata aqui que vocês eram um casal divertido, feliz, que saía, que ia festejar, né? Porém, entrou aí essa questão de dúvidas que não deixou vocês legal, né? Uma situação aí de dúvidas, pode ser dúvidas em relação a situações que envolvem em torno de vocês, né? Que os enamorados, ele fala sobre dúvidas e além das lembranças, né? Só reforçando aqui. Além das lembranças externas que essa pessoa tinha com você, de divertir, de sair, de estar juntos, ela também recorda muito a situação de romance, né? A carta dos enamorados, você vê aqui, ó, que ela tá bem romântica, né? Mas também coube aí algumas dúvidas que fizeram vocês romperem. Essa dúvida pode ter partido de vocês com alguma situação de você não entender a pessoa, né, de alguma insegurança sua, ou pode ter partido dela, né, alguma coisa que em torno aconteceu, que deixou ela em dúvida e vocês acabaram se rompendo. Pode ser essas duas questões. Para um pequeno grupo veio da pessoa, tá? Eu vejo aqui que a maioria foi vocês que falaram, não, se decide aí, camarada, né? Ou se decide aí, camarada, que eu vou
seguir minha vida, né? Esses conflitos, gente, trouxe muita confusão interna, tá? Essa pessoa, ela não tá sabendo o que fazer, né? Ela tá meio confusa, porém, eu vejo ela finalizando essa confusão, essa inquietude, né? Ela tá inquieta, essa inquietude, ela acaba, ela finaliza, porque o 10 de espadas é como se falasse assim, eu não tenho mais pra onde correr. Eu finalizo essa situação e recomeço. Não tem mais pra onde correr. Então, assim, gente, se você tá dando um gelinho nessa pessoa, continue, tá? Continue porque ela tá sofrendo demais. Porque o que eu tô percebendo aqui? Que realmente, de fato, vocês estão afastados, né? Existe aí um gelinho por parte de vocês e continue, porque é isso que tá fazendo ela refletir, tá? E pra você que tá um pouquinho mole, faz questão de encontrar, frequentar o mesmo lugar ou mandar uma mensagem, eu digo pra você, não faça isso, porque o que vai deixar essa pessoa refletindo vai ser a distância, o afastamento, tá? Mas eu vejo que a maioria aqui de vocês, o grande grupo, tá bem afastado. É bem possível que está bem afastado. Então, gente, a morte, ela traz aqui o renascimento, tá? Ela traz aqui um renascimento para vocês, tá? É onde entra a solução da chave. É onde entra o que saiu aqui logo de entrada do nosso jogo, que é a chave abrindo as portas em um recomeço, tá? Mas, desenvolvendo mais essa leitura, eu digo para vocês entenderem melhor. Por quê? Porque aqui, assim como eu vi no outro jogo, existe muita imaturidade, né? Por isso que eu falo, gente, tá tão parecido, parece que eu estou vendo outro jogo acontecer, tá? Então, assim, para quem está lá no outro jogo, vem para cá, né? E para quem tá vendo esse jogo, vai pro primeiro. Então, assim, existe imaturidade, existe indecisões, né? Dúvidas. Então, assim, se for para voltar, volte com muita clareza. Assim como eu falei com com o grupo 1, eu falo para você do grupo 2. Não volte se você não tiver certeza. Porque aqui precisa também questões internas serem resolvidas. Além da externa, questões internas, né? Serem resolvidas. Tá bom, gente? Então, qual que é o... Vamos esclarecendo. Qual que é o próximo passo para que essa pessoa vai dar? Essa pessoa, ela tá tentando se resolver internamente, tá? Se eu falar que não, também é mentira. Ela sim tá tentando. O 8 de espadas diz que ela tá confusa internamente, mas ela vai dar um fim nessa situação. Ela vai se decidir, né? Ela vai se decidir e logo vai transformar, vai fazer um renascimento de relacionamento, tá? Para esse grupo, eu vejo um pouquinho mais rápido do que o grupo número 1, tá? Essa volta. Porém, não tão rápido. De qualquer forma, não é tão rápido, tá? Não digo essa semana, nem semana que vem. Para alguns, semana que vem. Para alguns, daqui 15 dias. Para alguns, daqui um mês. Tá, gente? Mas é importante vocês continuarem onde vocês estão. Sem se movimentar, sem fazer nada. Porque eu vejo que aqui houve, sim, um abalo de estrutura. E o que tá fazendo essa pessoa refletir é a distância de vocês. Tá, meus amores? Fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima leitura.